Bom, pessoal, eu vou responder aqui a solicitação do Guilherme. Ele pediu essa questão 9 aqui, de Geometria Analítica de 2018. Vamos lá então, a questão fala o seguinte, ó. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrica geométrica do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelo ponto escolhido. No caso, para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência, que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio de uma equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio de uma equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Então, circunferência vale 2, reta vale 1. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos que estão sendo apresentados aí. Aí ele pergunta, ó, passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? Passando pelo ponto A. Então, vamos lá, nós temos essas equações aqui embaixo para trabalhar. Aqui a gente precisa lembrar como que é a equação de uma circunferência, porque vai aparecer ali a equação da circunferência. Vamos ver aqui, ó. A equação da circunferência, ela tem a seguinte característica. Vai ser x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado, onde o centro dessa circunferência ele tem coordenada AB. Aquele A e B ali é o centro. E o raio dessa circunferência, ele aparece aqui, ó. É esse R. R, então, é o raio da circunferência. Observe que o número que vai aparecer aqui é o raio ao quadrado. Então, para achar o raio, você tem que tirar a raiz quadrada do número que vai aparecer ali. Beleza, vamos voltar lá para a situação. Vou colocar agora no GeoGebra essa situação. Pegando os itens que a gente tem lá, na letra A, ele fornece para a gente a seguinte equação. X igual a zero. X igual a zero é uma reta vertical. Observe, ó, vou clicar aqui, x igual a zero, aparece essa reta vertical, ó. Tá aqui. Essa reta vertical, ela passa pelo ponto A, serve, e passa também pelo ponto E. Então, aqui no caso, acertaram 2 pontos. Além do A, 1 ponto, né? Então, a reta aqui acerta 2 pontos. Lembrando que reta vale 1 ponto e circunferência vale 2 pontos. Beleza, eu vou pegar a segunda reta. A segunda reta, ela tem a equação y igual a zero. Y igual a alguma coisa, no caso, é uma reta horizontal. Aqui, ó. Y igual a zero é uma reta horizontal passando na altura zero, que pega o ponto 4 ali, ó. Acerta um ponto, o ponto 4. Agora eu vou olhar as equações das circunferências, que a letra C, por exemplo, traz a equação x² mais y² igual a 16. Isso é uma circunferência, com o centro na origem, aqui do sistema cartesiano, de coordenadas, e o raio dessa circunferência é a raiz quadrada do 16, no caso 4. Então, clico aqui, aparece essa circunferência para mim, ó. A circunferência que está aqui, com o centro na origem e raio pegando lá no 4. Essa circunferência ela acerta o ponto A, beleza, e acerta o ponto C, um ponto extra. Ok, lembrando que a circunferência vale o dobro da reta, vale 2. Beleza, eu vou pegar agora o item D. Olha o que vai acontecer com o item D. No item D a gente tem uma circunferência também, só que o centro dela não está na origem. O centro dela é na coordenada 0, 2. E o raio dela é a raiz quadrada de 4, aquele número que está do outro lado ali. Então vai ficar assim, ó, da letra D. Vai pegar no A e vai pegar no ponto D. Um ponto também além do A. Beleza, agora eu vou olhar a letra E. Na letra E é uma circunferência com centro lá no ponto 2, 2, que é a letra D. E o raio dessa circunferência não é 8, é a raiz de 8. Vamos riscar aqui. O que seria a raiz de 8? Ó, como ali nós temos o 8 do outro lado, no caso aqui, ó, aparece o 8 não é o raio, isso aqui é o raio ao quadrado. Então, na verdade, o raio é isso aqui, ó, é raiz de 8, porque raiz de 8 ao quadrado dá 8. Mas o que é a raiz de 8? A raiz de 8 ela é a diagonal de um quadrado. Observe, ó, quando a gente coloca aqui raiz de 8, a raiz de 8 é a mesma coisa
que é a raiz de 2 vezes 4, que é o 8. Só que o 4 pode sair da raiz de 4 é 2, então isso é 2 raiz de 2. O que é 2 raiz de 2? É a diagonal de um quadrado de lado 2. Lembra lá, Teorema de Pitágoras, aplica o Teorema de Pitágoras aqui, essa linha azul é a hipotenusa, que é a diagonal do quadrado, essa linha azul mede o lado do quadrado vezes raiz de 2, por Pitágoras. Então, 2 raiz de 2, que é aquele raiz de 8 lá, ele é a diagonal de um quadrado de lado 2. Volta lá para o GeoGebra. Na letra E, nós vamos ter o seguinte, então. Clicando aqui, nós vamos ter uma circunferência com o centro no ponto D, 2, 2, e raio dela, raiz de 8, que é 2 raiz de 2, que vai ser essa circunferência aqui. Ó. Quando a gente observar essa circunferência, vai ver que o raio dela é justamente a diagonal de um quadrado de lado 2. Como que seria isso? Vamos colocar aqui, ó. Observe aqui comigo essa linha aqui, ó. Isso aqui é o 2 raiz de 2, que é o raiz de 8 também. Isso aqui é justamente a diagonal desse quadrado aqui, ó. Lado 2, ó, 2 por 2, e essa diagonal, ela mede ali 2 raiz de 2, ou raiz de 8. Se você observar, você tem essa outra linha aqui, que também é o raio da circunferência, e esse outro segmento aqui, ó. Então, nós vamos ter o seguinte, essas linhas vermelhas são as diagonais desses quadrados que estão aqui, ó, aqueles quadradinhos ali. Observe que essa circunferência, então, com essa equação do item E, que tem centro em 2 e 2 e raio raiz de 8, ou 2 raiz de 2, ou a diagonal de um quadrado de lado 2, gera justamente, então, essa circunferência que pega no ponto A, pega no ponto B e pega no ponto C, pega em 3 pontos. Então, se ele der o tiro com essa equação da letra E, vai ser o tiro em formato de circunferência, que vale mais ponto, e pega mais pontos ali que ainda restam no jogo. Então, logo, a letra E, ela vai satisfazer para a gente, que ela vai gerar essa circunferência aqui, aquela equação da letra E, gera essa circunferência que pega, que toca, que acerta em mais pontos ali que restam ainda, inclusive o ponto A. Beleza? Então, nossa resposta seria a letra E. Tá aí.